Descobri que minha noiva tinha um amante, e esperei até o altar, diante de toda a família e amigos, para revelar as provas e destruir o conto de fadas que ela construiu às minhas custas. Eu costumava acreditar que a vida me presenteava com algo raro. Sabe aquele tipo de amor que a gente acha que só existe em filme ou em livro de romance barato? Pois é, eu acreditava que tinha encontrado isso. Clara era, para mim, a personificação do destino sorrindo. Cada detalhe dela parecia ter sido feito sob medida para me completar, o jeito como ria com os olhos semicerrados, a mania irritante de morder a tampinha da caneta quando estava nervosa, até o perfume que ficava grudado no travesseiro mesmo dias depois. Eu juro que, durante muito tempo, acreditei que nunca seria capaz de viver sem ela. Eu estava errado. Pior, eu estava cego. Mas antes de explicar como descobri a verdade, preciso contar como a sensação de que algo estava errado começou a me corroer. E não foi da noite para o dia. Foi como uma infiltração silenciosa na parede da casa, primeiro uma mancha pequena, depois uma rachadura, até que de repente o teto inteiro ameaça cair na sua cabeça. Clara sempre foi atenciosa, mas um pouco distante. Não era o tipo de mulher grudenta, o que para mim era ótimo. Só que, de uns meses antes do casamento, essa distância ficou diferente. Não era mais só independência. Era como se eu estivesse perdendo espaço na vida dela. Eu chegava em casa, falava do meu dia, e ela estava lá, mas não estava. O corpo estava no sofá, mas a mente, em outro lugar. No começo, achei que era estresse do casamento. Afinal, organizar festa, lidar com família, lista de convidados, flores, vestidos, é coisa de enlouquecer qualquer um. Mas, no fundo, algo me incomodava. E aí começaram os sinais. Primeiro, o celular. Clara nunca foi neurótica com privacidade. Muitas vezes me pedia para responder mensagens dela quando estava ocupada, ou até deixava o celular jogado pela sala sem se importar. Mas de repente, tudo mudou. O telefone passou a ser um prolongamento da mão dela. Ia com ela para o banheiro, para a cozinha, para a cama. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava e via a luz da tela iluminando o rosto dela. Quando perguntava, ela dizia que estava vendo vídeos para relaxar. Mas algo me dizia que não era só isso. Depois vieram as desculpas. Amor, vou sair mais tarde do trabalho, surgiu uma reunião inesperada. Ou, preciso visitar minha prima, ela está passando por uns problemas. Eu acreditava. Porque eu confiava nela de um jeito quase infantil. Mas o coração não é burro. Ele lateja, grita, incomoda. Ele sabe quando alguma coisa não bate. Eu tentei abafar essas vozes. Tentei me convencer de que era insegurança minha, medo bobo de perder alguém tão incrível. Mas cada detalhe novo parecia cutucar a ferida aberta. Um dia, sem querer, aconteceu. Eu estava mexendo no carro dela porque ela tinha esquecido os documentos dentro do porta-luvas. No meio da papelada, encontrei um recibo de hotel. A data coincidia com a noite em que ela disse estar ajudando a prima. Meu estômago se revirou na hora. Fiquei ali parado, com aquele pedaço de papel queimando na minha mão. Minha primeira reação foi negar. Pensei, não, deve ter alguma explicação. Talvez ela tivesse feito uma reserva para nós, ou alguém tivesse usado o nome dela. Eu queria acreditar em qualquer coisa, menos na realidade que começava a se formar. Alguns dias depois, Clara esqueceu o celular em cima da mesa enquanto tomava banho. Eu não costumo bisbilhotar, juro, mas naquele momento minhas mãos agiram antes da minha consciência. Peguei o aparelho, e a primeira notificação na tela era uma mensagem de alguém salvo apenas como L. O texto era curto, mas suficiente para esmagar meu peito. Mal posso esperar para te ver de novo. Ontem foi inesquecível. Eu fiquei sem ar. Literalmente. Senti como se alguém tivesse dado um soco no meu estômago e roubado todo o oxigênio. Sentei no sofá, tremendo, com a tela ainda brilhando na minha mão. A sensação não era só de tristeza. Era de humilhação. De ser feito de palhaço. Naquela noite, enquanto Clara dormia ao meu lado, eu fiquei olhando para o teto. Pensando em cada momento, cada sorriso, cada eu te amo que tinha dito para mim. E de repente, tudo parecia falso. Como se eu tivesse sido enganado desde o primeiro dia. Mas acredite, mesmo com a prova ali, eu ainda quis me convencer de que estava errado. Pensei, talvez seja um amigo próximo. Talvez a mensagem tenha outro contexto. Eu me agarrei a essas desculpas como um náufrago se agarra a uma tábua de madeira no meio do oceano. Porque admitir a verdade seria aceitar que toda a minha vida estava prestes a desmoronar. E no fundo, eu ainda a amava. E é isso que dói mais. Mas a vida não perdoa os ingênuos. No dia seguinte, quando ela entrou no banho, eu não resisti e revirei as conversas. E ali, entre mensagens de carinho barato e promessas sujas, estava a confirmação que eu temia: Clara tinha um amante.
E pelo jeito, não era algo passageiro. Era um envolvimento íntimo, constante, cheio de planos. Enquanto lia, uma mistura de raiva e nojo crescia em mim. Eu não conseguia decidir se queria chorar, gritar ou quebrar tudo em volta. Era como se eu tivesse engolido o vidro. Cada palavra me rasgava por dentro. Foi ali que um pensamento começou a nascer. No início, tímido, quase um sussurro. Mas logo se tornou ensurdecedor. Você não pode deixar isso passar. Eu não sabia ainda o que fazer, nem como agir. Mas uma certeza se cravou em mim como uma faca: eu não seria mais o idiota calado, o noivo traído que engole o choro e segue em frente. Não. Eu ia reagir. E pela primeira vez em semanas, senti algo que não era tristeza. Era uma centelha. Pequena, mas viva. Olhei para Clara naquela noite, sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. E pensei: você não faz ideia do que está por vir. Naquele instante, entendi que eu não estava prestes a me casar, eu estava prestes a me tornar o idiota da cidade inteira. Mas, se fosse para cair, eu faria questão de levar alguém comigo. Depois daquela noite, eu não fui mais a mesma pessoa. É estranho dizer isso, mas sinto que parte de mim morreu quando li aquelas mensagens. E ao mesmo tempo, outra parte nasceu, mais fria, mais calculista, mais perigosa. No começo, eu não sabia como agir. Pensava em confrontar Clara de imediato, jogar o celular na cara dela e perguntar: quem é o tal do L? Mas não, eu segurei. E não foi porque eu era covarde. Foi porque, no fundo, eu sabia que precisava de mais provas. Detalhes. Cada pedaço daquela mentira exposta, bem organizado, para que ninguém pudesse duvidar. O que me movia já não era só dor. Era raiva. Era sede de justiça. Era o desejo de devolver, na mesma moeda, cada segundo em que fui feito de palhaço. E foi aí que comecei a investigar. Durante semanas, virei um detetive silencioso. Esperei momentos em que ela deixava o celular dando sopa para fotografar as conversas. Eu lia tudo. Absolutamente tudo. Desde os bom dia, amor até os planos escrotos de encontros escondidos. E cada print que eu fazia era como uma facada no peito. Mas, ao mesmo tempo, era também uma arma que eu acumulava. E quanto mais eu lia, mais eu descobria. Não era uma aventura passageira, como eu queria acreditar. Não era um erro isolado, um deslize em uma noite de fraqueza. Era um relacionamento paralelo, cheio de cumplicidade. Eles tinham apelidos, piadas internas, até planos de viagens. Eu lia Clara escrevendo coisas que ela nunca disse para mim. Palavras de desejo, frases apaixonadas, juras ridículas que me faziam sentir como se estivesse lendo meu próprio obituário. Um dia, decidi ir mais fundo. Fiz algo que nunca imaginei fazer: segui Clara. Ela disse que ia trabalhar até mais tarde. Peguei meu carro, estacionei algumas quadras da empresa dela e esperei. O coração batia descompassado, eu suava frio, mas fiquei. E vi. Vi com meus próprios olhos quando ela saiu do prédio, olhou para os lados e entrou em outro carro. Um carro preto. E quem estava dirigindo? Ele. O tal L. Naquele instante, não precisei de mais nada. Meu estômago virou do avesso, minhas mãos tremeram, mas minha mente ficou, estranhamente calma. Como se, finalmente, eu tivesse a confirmação definitiva de que não estava louco. Eles foram para um hotel. Eu segui. Não até a porta, porque a dor já era demais, mas o suficiente para ver os dois entrando juntos. E dentro de mim, algo quebrou de vez. Quer saber a ironia? Eu conheci o tal L. Lucas. O melhor amigo do irmão da Clara. O cara que sempre estava nos churrascos de família, que cumprimentava meus pais, que apertava minha mão e dizia: você é um cara de sorte, hein? Aquele verme estava me olhando nos olhos enquanto, pelas costas, se enfiava na cama com a minha noiva. Você consegue imaginar a sensação? Não era só traição. Era humilhação pública. Porque, se eu sabia, quem mais já desconfiava? Quantos riam de mim em silêncio, achando que eu era o idiota apaixonado que não percebia nada? Eu lembro que, naquela noite, voltei para casa e me tranquei no banheiro. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, a respiração curta. Eu parecia um fantasma. E foi aí que eu pensei: se eu não fizer nada, vou definhar. Vou ser consumido até sobrar só essa casca vazia. E foi ali, diante do espelho, que tomei uma decisão: eu não iria terminar o casamento. Não iria desistir, não iria simplesmente fugir. Eu iria até o fim. Mas não do jeito que Clara imaginava. E a partir desse momento, tudo mudou. Minha tristeza virou estratégia. Minha dor virou combustível. Comecei a planejar. Salvei todas as mensagens em um pendrive.
Imprimi conversas, datas, recibos. Organizei cada detalhe como se estivesse montando um processo judicial. Eu queria que, no dia certo, não restasse nenhuma dúvida. E enquanto fazia isso, eu fingia. Fingir virou minha arma secreta. Eu sorria para ela, beijava, falava de planos para a lua de mel. E Clara, ingênua, acreditava. Se sentia seguro o bastante para continuar com o teatro dela, sem imaginar que eu já conhecia cada linha do roteiro. Mas você não tem ideia do quanto isso me corroía por dentro. Dormir ao lado dela, sentir o cheiro do perfume que usava para encontrar o outro, era um veneno. Eu sentia nojo. Mas não podia demonstrar. Porque eu sabia, o palco ainda estava sendo montado. E aos poucos, comecei a gostar do jogo. Cada vez que ela inventava uma desculpa, eu sorria por dentro. Cada beijo falso que ela me dava, eu pensava, beija, aproveita. Você não tem ideia de como vai acabar chorando. Porque, em meio a toda essa preparação, algo em mim começou a mudar de forma irreversível. Eu não era mais o cara ingênuo que sonhava com casamento e filhos. Eu me tornara alguém que respirava vingança. E quanto mais próximo o grande dia chegava, mais esse veneno se espalhava pelas minhas veias. A cada prova que eu guardava, eu me sentia mais forte. Mais preparado. Mais certo de que, quando chegasse a hora, eu não apenas revelaria a verdade. Eu destruiria. Eu arrancaria a máscara dela na frente de todos. E quanto mais Clara se mostrava carinhosa comigo em público, mais eu tinha certeza de que o impacto seria devastador. Porque, afinal, todo mundo acreditava que nós éramos o casal perfeito. E é justamente isso que ia tornar tudo ainda mais doce. Foi então, naquela madrugada, olhando para as provas espalhadas em cima da mesa, que entendi, eu não iria cancelar o casamento. Eu iria transformá-lo em um palco. Depois que decidi que o casamento seria o palco, minha vida virou um ensaio constante. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso era calculado. Eu não podia deixar Clara desconfiar. Eu precisava que ela acreditasse até o último segundo que estava segura. Porque só assim a queda seria devastadora. E vou te confessar, fingir amor é uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Olhar nos olhos de quem você sabe que está te traindo, beijar aquela boca que ainda carrega o gosto de outro homem, abraçar aquele corpo que não é mais só seu, é sufocante. Mas eu engoli o nojo. Eu sorria, dizia te amo, falava de lua de mel como se estivesse vivendo o auge do meu sonho. Por dentro, eu ardia. Eu queimava. Cada noite ao lado dela era um teste de resistência. Eu fechava os olhos e pensava, aguenta. Só mais um pouco. O espetáculo ainda não começou. E enquanto isso, eu continuava montando meu arsenal. Fiz cópias digitais e físicas das conversas. Imprimi fotos, guardei recibos de hotel, até chequei registros de localização dela. Eu tinha tudo. Absolutamente tudo. Se fosse um julgamento, eu já teria vencido antes de começar. Mas eu não queria um julgamento. Eu queria algo maior. Eu queria um massacre emocional. Foi aí que comecei a pensar nos detalhes. Como eu iria expor tudo? Em que momento? Eu imaginava a cena na minha cabeça dezenas de vezes por dia. Clara, no altar, sorrindo. Os convidados emocionados. E eu, com a voz firme, transformando o casamento em tribunal. A ideia me excitava de uma forma sombria. Mas, para isso dar certo, eu precisava continuar encenando. E como eu encenei? Nos ensaios da cerimônia, eu segurava a mão dela com ternura, como se fosse o homem mais apaixonado do mundo. Nos almoços de família, eu fazia discursos sobre como ela era a mulher da minha vida. Eu até planejei surpresas românticas nos dias que antecediam o casamento, só para Clara acreditar que nada estava errado. E ela acreditou. Deus, como ela acreditou. Eu via no rosto dela o alívio. Aquela confiança de quem pensa, ele nunca vai descobrir. Ela se sentia no controle. E era isso que me dava força para continuar. Porque eu sabia que a queda seria proporcional à falsa segurança que ela cultivava. Mas eu também tinha momentos de fraqueza. Teve uma noite, em especial, que me marcou. Clara estava deitada ao meu lado, dormindo profundamente, e eu fiquei observando. O rosto sereno, os cabelos bagunçados, a respiração tranquila. Eu juro que, por alguns segundos, quase cedi. Pensei, será que não é melhor esquecer tudo e seguir em frente? Será que eu ainda não a amo demais para destruí-la assim? Mas logo o veneno voltou. Eu lembrava das mensagens, do riso cúmplice com Lucas, das desculpas baratas. E a dúvida desaparecia. Eu não estava prestes a destruir uma mulher inocente. Eu estava prestes a revelar quem ela realmente era. E a cada dia, a minha determinação crescia. O casamento se aproximava. Familiares viajando, padrinhos ensaiando discursos, todos falando sobre como éramos um casal perfeito.
Eu sorria e agradecia, mas por dentro, gargalhava. Perfeito? Mal sabiam eles o que estava por vir. E Lucas? Ah, ele também estava tranquilo. Ia aos eventos pré-casamento, apertava minha mão, me abraçava. Eu sentia o cheiro dele misturado ao de Clara. Eu sabia. E mesmo assim, ele sorria como se nada tivesse acontecido. Esse verme acreditava que ia continuar saindo impune. Foi aí que me dei conta, a vingança não seria apenas contra Clara. Seria contra ele também. Porque eu não iria só expor uma traição. Eu iria expor uma rede de mentira, um espetáculo de deslealdade. Eu iria colocar os dois contra a parede diante de todos. Na véspera do casamento, eu vivi talvez a noite mais contraditória da minha vida. Clara estava nervosa, ansiosa, falando sem parar sobre como estava feliz, sobre como aquele seria o melhor dia das nossas vidas. Eu segurei a mão dela, sorri, disse que também mal podia esperar. Mas, por dentro, eu só pensava, você não faz ideia do que está prestes a acontecer. Quando ela finalmente adormeceu, eu fiquei olhando para ela. Sabe aquele silêncio pesado, em que parece que o tempo para? Eu senti isso. Olhei para o rosto dela e me dei conta de que aquela era a última noite em que eu a veria assim, tranquila, confiante, acreditando no conto de fadas. No dia seguinte, tudo acabaria. E pela primeira vez, eu não senti dor. Não senti dúvida. Senti apenas calma. Uma calma fria, quase cruel. Peguei o pendrive com todas as provas, guardei no bolso do terno. Organizei os papéis em uma pasta. Conferi tudo 3 vezes. Eu estava pronto. Era como um ator na coxia, esperando a cortina abrir. E naquele momento, eu prometi a mim mesmo. No altar, eu não seria vítima. Eu seria o carrasco. Na véspera do casamento, olhei para ela dormindo ao meu lado, e prometi que aquela seria a última noite em que me sentiria um homem traído. O dia do casamento amanheceu como qualquer outro. Céu limpo, o barulho distante dos carros, pássaros cantando. Mas dentro de mim, havia silêncio. Não o silêncio tranquilo, mas aquele silêncio tenso, como antes de uma tempestade. Eu sabia que, em poucas horas, minha vida ia mudar para sempre. E junto com a minha, a dela. Passei a manhã inteira fingindo. Tirei fotos sorrindo com meus pais, brindei com os padrinhos, agradeci a todos que estavam ali. Cada palavra que eu dizia parecia vir de um roteiro. Eu não era mais eu. Eu era o ator principal de um espetáculo que ninguém imaginava estar prestes a assistir. Clara, por outro lado, estava radiante. Eu nunca tinha visto alguém tão confiante, tão tranquila. O vestido perfeito, o sorriso perfeito, a maquiagem impecável. Todo mundo olhava para ela e suspirava. Ela é um sonho. Ela nasceu para casar. Se ao menos soubessem. Quando cheguei à igreja, senti o coração acelerar. Não de nervosismo por casar, mas pela expectativa. Era como estar em uma arena, prestes a soltar a fera contra o inimigo. A cada convidado que entrava, sorridente, com flores nas mãos e esperança nos olhos, eu pensava, vocês vão lembrar desse dia para sempre. E então, a música começou. Clara entrou pela porta da igreja, e todos se levantaram. Eu olhei para ela, andando em direção a mim, o vestido deslizando pelo corredor, o olhar fixo nos meus olhos. Por fora, eu sorria. Por dentro, eu ardia em ódio. Porque cada passo dela me lembrava das mensagens escondidas, das noites com Lucas, das mentiras. Mas ninguém via isso. Para todos, éramos o casal perfeito. O amor em estado puro. A cerimônia seguiu como se fosse um conto de fadas. O padre falava, os convidados choravam, os fotógrafos registravam cada instante. Eu respondia às perguntas, fazia as juras, tudo com a voz firme e olhar apaixonado. Eu encenei o papel de noivo ideal com tanta perfeição que, por um instante, até eu quase acreditei. Quase. E então, chegou o momento. O padre, com a voz solene, perguntou: se alguém aqui tem algo contra este matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Meu coração disparou. Era a deixa. A cortina se abrindo. Um momento que eu esperei durante meses. Eu respirei fundo, olhei para Clara, e vi no rosto dela a tranquilidade de quem acredita estar segura. Foi aí que eu levantei a mão. O silêncio que tomou a igreja foi quase físico. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Todos me olharam, atonitos. Alguns riram, achando que era uma brincadeira. Mas não havia nada de engraçado no meu rosto. Eu estava sério. Frio. Clara congelou. O sorriso dela desapareceu como se tivesse sido apagado. O que você está fazendo? Ela sussurrou, tentando não perder a postura. E eu respondi baixo, mais firme. Revelando a verdade. Os murmúrios começaram. Pessoas se entreolhando, confusas.
O padre, perdido, tentou retomar o controle, mas eu já tinha decidido, aquele era o meu momento. Eu dei um passo à frente, olhei para todos e comecei a falar. A voz não tremia. Não havia dor, só determinação. Antes de qualquer promessa ser feita aqui hoje, todos precisam saber quem realmente é a mulher que está ao meu lado. A respiração de Clara ficou irregular. Ela apertava minha mão, tentando sorrir, tentando disfarçar. Mas eu soltei. Durante meses, eu fui enganado. Enquanto todos acreditavam que estávamos vivendo uma história de amor, ela vivia outra história, com outro homem. O choque foi imediato. Gritos abafados, olhares de incredulidade. A mãe dela levou a mão à boca. Meu coração batia como um tambor, mas eu continuei. E não falo de suposições. Eu tenho provas. Mensagens, fotos, recibos. Tudo. Não se trata de uma suspeita, mas de uma certeza. Nesse instante, eu tirei do bolso o pendrive. Entreguei para o responsável pelo telão preparado para passar fotos do casal. Mas, em vez disso, começou a exibir as conversas entre Clara e Lucas. Mensagens íntimas, carícias escritas, confissões nojentas. A cada frase projetada, os convidados reagiam, alguns choravam, outros murmuravam em choque, outros simplesmente não conseguiam acreditar. Clara entrou em desespero. Tentou puxar meu braço, implorar para parar. Mas eu a empurrei de leve, sem sequer olhar. E então a bomba final, uma foto deles dois juntos, sorrindo, de mãos dadas, tirada na porta de um hotel. A igreja explodiu em caos. Pessoas se levantando, gritando. O irmão dela correu para cima de Lucas, que estava entre os padrinhos, e tentou acertá-lo com um soco. Outros seguraram. Foi um pandemônio. E eu? Eu estava sereno. Olhei para Clara, com o vestido branco agora manchado de lágrimas, e disse: Você me fez acreditar que eu seria o homem mais feliz do mundo hoje. Mas agora todos sabem quem você realmente é. Os olhos dela imploravam, mas não havia perdão. E naquele altar, diante de todos, eu devolvi para ela o que ela merecia, não só a dor da traição exposta, mas a humilhação pública. E enquanto o caos se espalhava pela igreja, uma certeza tomou conta de mim: o casamento tinha acabado, mas a guerra estava só começando. O silêncio que veio depois da primeira projeção foi ensurdecedor. Não era aquele silêncio respeitoso de igreja. Era o silêncio pesado de choque coletivo. Um silêncio que gritava mais do que 1000 vozes. E então, de repente, explodiu. Murmúrios, gritos abafados, pessoas levantando-se dos bancos, cabeças se virando para olhar Clara e depois para Lucas, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Eu, no meio de tudo, senti uma calma estranha. Era como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, assistindo a cena de longe. A noiva de branco, tremendo, os convidados em pânico, o amante tentando se esconder atrás dos padrinhos. E eu, sereno, segurando o microfone. Clara me olhava com os olhos arregalados, cheios de lágrimas. A maquiagem perfeita começava a borrar. Ela murmurava, quase sem voz: Por favor, para com isso. A gente pode conversar. Não faz isso aqui. Mas eu fiz. Vocês querem provas? Perguntei em voz alta, e um burburinho percorreu o lugar. Eu ergui a mão com as folhas impressas. Estão todas aqui. Cada mensagem, cada encontro, cada mentira. Não é só uma traição. É um relacionamento paralelo. Enquanto vocês todos acreditavam que ela era a noiva perfeita, Clara estava dormindo com um amigo do próprio irmão. Um choque coletivo percorreu a igreja. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras começaram a chorar, como se o conto de fadas tivesse sido arrancado delas também. Eu me virei para Lucas, que estava parado, pálido, sem reação. E você? Apontei para ele. Você entrou na minha casa, comeu da minha comida, apertou minha mão, tudo enquanto se enfiava na cama com a minha noiva. Você não é só um traidor. Você é um verme. O irmão de Clara avançou. Gritando, tentando acertar Lucas, precisou ser contido por 3 pessoas. O caos tomava conta. O padre, coitado, tentava pedir calma, mas ninguém mais ouvia. E eu continuei. O mais nojento não é só a traição. É a farsa. É o fato de vocês dois sorrirem para mim, me abraçarem, falarem de amor, enquanto as escondidas riam de mim. Mas hoje não. Hoje, quem ri sou eu. Porque agora todo mundo sabe. Agora vocês não têm mais onde se esconder. Clara caiu de joelhos. Literalmente. As lágrimas desciam, a maquiagem escorria, e ela repetia: Me perdoa, por favor, me perdoa. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Aquele me perdoa soava vazio. Não havia arrependimento ali, só desespero porque tinha sido pega.
Porque agora todo mundo via quem ela realmente era. Minha mãe chorava no primeiro banco. Meu pai estava de braços cruzados, o rosto duro como pedra. Eu vi a mãe de Clara olhando para a filha como se não a reconhecesse. Era como se todo o universo tivesse se virado contra ela. E eu estava no centro, conduzindo tudo. Vocês querem saber o mais irônico? Perguntei, erguendo a voz sobre o tumulto. Hoje era para ser o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu devia estar beijando minha esposa, celebrando com vocês. Mas não. Hoje eu enterro não só um casamento, mas a farsa que me prenderam durante meses. Peguei a aliança do bolso, segurei por um segundo, e depois a joguei no chão, diante dela. O som do metal batendo no piso ecoou pela igreja inteira. Essa aliança não é símbolo de nada. Só de mentira. Clara tentou se levantar, mas cambaleou. Lucas, finalmente, tentou se aproximar dela, como se quisesse protegê-la. Foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Porque os convidados viram. Viram ele correr para ela. Viram ela segurar o braço dele instintivamente, como quem agarra um porto seguro. O segredo não existia mais. Estava estampado. E a reação foi devastadora. Pessoas começaram a vaiar. Algumas levantaram e foram embora indignadas. Outras ficaram só para assistir ao espetáculo, como quem não consegue desviar os olhos de um acidente. Eu, então, olhei para Clara mais uma vez. Ela soluçava, arruinada, o vestido branco agora uma piada cruel. E eu disse: Você me fez acreditar que era meu maior sonho. Mas você só foi meu maior pesadelo. E agora, Clara, agora você é só lembrança. Uma lembrança suja. Dei as costas. O barulho continuava atrás de mim, gritos, choros, discussões. Mas eu não olhei para trás. Saí da igreja de cabeça erguida, sob os olhares de todos. E pela primeira vez em meses, não me senti uma vítima. Senti que tinha vencido. E enquanto atravessava a porta da igreja, uma única pergunta queimava na minha mente: destruir o casamento era suficiente, ou ainda havia mais para acertar? Quando atravessei as portas da igreja, senti o ar fresco bater no meu rosto como se fosse um soco. Pela primeira vez em meses, respirei fundo sem engolir veneno. Mas, junto com o ar, veio o silêncio. Atrás de mim, o caos. Gritos, discussões, o choro da família dela, a confusão de convidados sem saber para onde olhar. À frente, apenas a rua vazia, indiferente ao espetáculo que tinha acabado de acontecer. Eu estava livre. Livre e vazio. É isso que ninguém conta sobre vingança. O gosto inicial é doce, mas depois deixa um amargor que gruda na língua. Eu consegui o que queria. Expus Clara, arrastei Lucas para a lama, fiz todos verem a verdade. Mas, caminhando sozinho pela calçada, senti um buraco dentro de mim. Como se, junto com ela, eu tivesse destruído também uma parte de quem eu era. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações explodindo. Amigos, familiares, gente que nem lembrava mais que existia. Uns me parabenizavam pela coragem. Outros me criticavam, dizendo que eu tinha exagerado, que expor daquele jeito foi cruel demais. Cruel? Pensei. Cruel foi me trair enquanto dizia que me amava. Cruel foi rir pelas minhas costas. Cruel foi planejar um futuro comigo enquanto construía outro com ele. Eu só devolvi a verdade para todos verem. Mas, por mais que eu repetisse isso, havia uma parte de mim que tremia. Uma voz pequena, lá no fundo, perguntando: e agora? Você venceu, mas venceu o quê? O que sobra depois de transformar o amor da sua vida em cinzas públicas? Naquela noite, dormi sozinho na casa que deveria ser o nosso lar de recém-casados. O quarto ainda cheirava a flores, presentes embrulhados ainda estavam empilhados na sala. E eu, deitado na cama vazia, olhava para o teto escuro e me perguntava: será que isso realmente foi uma vitória, ou só uma forma mais sofisticada de perder? Nos dias seguintes, a história se espalhou. Vídeos, áudios, prints. Em questão de horas, nosso casamento cancelado virou fofoca em grupos de WhatsApp, manchete em sites de fofocas locais, motivo de piada em mesas de bar. Eu não era mais só um noivo traído, eu era o cara que detonou a noiva no altar. Alguns me tratavam como herói. Diziam que eu tinha feito o que muitos não teriam coragem. Outros me viam como vilão, ele podia ter terminado em privado, por que humilhar ela assim? Como se Clara não tivesse me humilhado primeiro, e por meses. E Clara? Ela desapareceu. Sumiu do mapa. Soube depois que estava hospedada na casa de uma tia distante, isolada, evitando sair. O noivo perfeito tinha virado seu carrasco público. Lucas, por sua vez, também desapareceu. Nenhum sinal. Talvez escondido, talvez com medo da família dela, que prometeu caçá-lo. E eu? Eu tentava seguir.
Tentava trabalhar, tentava comer, tentava dormir. Mas nada era igual. Porque, por mais que eu tivesse vencido, eu ainda sentia a cicatriz. Eu ainda tinha que lidar com os olhares. A cada esquina, alguém me reconhecia e cochichava: é ele. Foi aí que entendi uma verdade brutal: vingança dá alívio, mas não devolve o que foi perdido. O amor, a confiança, a inocência, tudo já tinha ido embora. Mas também entendi outra coisa: eu não era mais a vítima. Eu tinha tomado o controle da narrativa. Não era o traído em silêncio, era o homem que gritou a verdade no altar. E por mais que isso custasse caro, era algo que eu jamais me arrependeria de ter feito. Teve quem me confrontasse. Um dos primos dela me ligou, furioso. Você destruiu a vida da Clara. Você podia ter resolvido isso sem espetáculo. E eu respondi. Ela destruiu a vida dela sozinha. Eu só mostrei à plateia que aplaudia o teatro falso. Essa frase ficou ecoando em mim. Porque era a mais pura verdade. E aos poucos, fui me libertando. Cada mensagem de apoio que recebia me lembrava de que eu não estava sozinho. Cada pessoa que dizia eu também fui traído, mas nunca tive coragem de expor me fazia sentir que, de algum jeito, eu tinha feito justiça não só por mim, mas por muitos. Mesmo assim, às vezes, a lembrança do rosto de Clara naquele altar me assombra. Não o rosto da mulher que eu amava, mas o da noiva desmascarada, arruinada diante de todos. Às vezes penso, será que eu fui longe demais? Será que, ao me vingar, me tornei tão cruel quanto ela? Mas aí eu lembro das noites vazias, dos beijos falsos, das mensagens escondidas. Lembro de Lucas sorrindo para mim enquanto me apunhalava pelas costas. E toda dúvida desaparece. Porque, no fundo, sei, não era crueldade. Era justiça emocional. Hoje, quando me perguntam, eu digo, eu não perdi uma noiva, eu me livrei de uma farsa. Não fiquei sem casamento, fiquei sem prisão. E talvez, um dia, eu consiga olhar para trás e rir. Mas por enquanto, só consigo olhar para frente. Porque a vida segue. E eu sigo com ela. Mais frio, mais duro, mas também mais consciente. Eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que confiança é frágil e que o amor pode virar veneno em questão de segundos. Mas, ao mesmo tempo, aprendi algo que ninguém vai tirar de mim: eu não sou vítima de ninguém. Nunca mais. Talvez eu nunca supere totalmente a traição, mas pelo menos, naquele dia, deixei de ser a vítima para me tornar o juiz da própria história.